Os Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao verso 19. Capítulo 15 tem um tema só. Nós vamos quebrar pelo menos mais 3 partes aí que restam. A ressurreição e a mensagem do Evangelho. Essa é a segunda parte. A ressurreição e a mensagem do Evangelho. Hoje de manhã nós falamos sobre como que a mensagem da ressurreição de Cristo muda o nosso dia a dia. Ou como que lá fora eu posso mostrar para as pessoas que o meu Redentor vive. Qual é a prova disso? Quando que, além das palavras, as pessoas podem ter uma plena noção de que, de fato, existe um Deus e existe um Salvador operando na minha vida e na sua vida. Então, esse foi o que nós meditamos em Romanos 6. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19, diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque estamos asseverando contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez nos sentimos honrados pelo privilégio de expormos, de pregarmos, de termos a Tua Palavra, de podermos meditar. Deus, nós fazemos coro com Judas, que foi lido durante a liturgia, de que é o Senhor que tem o poder de nos guardar dos tropeços. E não são dos tropeços morais que o texto está falando, são dos tropeços doutrinários, das heresias, do ensinamento errôneo. É o Senhor quem tem, não melhor, é o Senhor quem é a verdade e a única pessoa que pode comunicar verdadeiramente a verdade. A verdade não está em mim, a verdade não está em nenhuma placa de denominação, a verdade está no Senhor, no Teu Filho, pois Ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Ajuda-nos então a termos nossos olhos fitos nesta verdade que é Cristo. A não nos desviarmos, a segui-lo, porque Ele é a luz do mundo e quem o segue não anda nas trevas. Pelo contrário, tem a luz na vida e é dessa luz que precisamos a fim de encontrarmos e detectarmos e entendermos verdades bíblicas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Igreja local, né? E nós tivemos um ano aí de estudo sobre igreja local. A igreja local ou a organização local é uma forma de tornar visível o organismo, o ente vivo chamado Igreja de Cristo. Então, se nós falarmos aonde está a Igreja de Cristo, por um lado nós devemos dizer o seguinte: nós não podemos vê-la toda. Nós não temos como vê-la na sua totalidade. Nós não temos uma visão plena e total do corpo de Cristo. Mas quais são as provas, ou como que nós podemos atestar que o organismo que é o corpo de Cristo está reunido num determinado local? Como que o organismo se relaciona com a organização? O texto de hoje vai nos ajudar a lidar com isso.
A verdadeira igreja não é e não está limitada ao alcance de uma denominação. Uma denominação pode conter o organismo, o corpo de Cristo, mas ela em si é apenas a organização desse organismo. Eu espero que você não fique confuso com os trocadilhos. Organismo e organização. Toda vez que eu falar organismo, eu estou me referindo àquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 12, o corpo de Cristo. A união dos salvos no corpo de Cristo. Toda vez que eu estiver falando de organização, nós estamos falando de um grupo que se reúne debaixo de determinadas leis bíblicas, de determinadas regras, de determinados mandamentos. Há um padrão para reger essa organização chamada igreja local. Contudo, tendo essa clara diferença diante de nós, é necessário entender que o Senhor Jesus deixou orientações, através de seus apóstolos, de como o organismo deveria se comportar em termos de organização. Ou seja, Jesus deixou, através dos apóstolos, orientações de como que uma igreja local deve funcionar. De como que um grupo no determinado local deve se comportar. As cartas pastorais, o livro de Atos, nos dão uma visão muito clara de que a igreja de Cristo deve ser um grupo organizado em suas doutrinas e práticas. Eu sei que há muitos que falam, não, eu sou a igreja, não é que eu faço parte da igreja. Tem uns que são muito pretensiosos naquilo que falam. Eu sou a igreja e por causa disso eu sozinho posso ter comunhão com Cristo. Eu não preciso me reunir, eu não preciso estar debaixo de uma liderança, eu não preciso de participar nada do que os que estão no sistema precisam. São os iluminados. Estes, eu diria que são aqueles que Paulo teve que combater, que disseram, nós somos de Cristo. Precisamos de autoridade apostólica, nós não precisamos de Pedro, não precisamos de Apolo, só Cristo nos basta. Nós temos nossa vida direta com Cristo. Basicamente, essa organização local é composta por uma liderança dentro dos princípios ou virtudes necessárias para o ofício de pastor e diácono. Então, uma organização local chamada igreja, ela leva a sério a qualificação dos líderes. Ela tem uma liderança. Essa organização local ela é formada por um grupo de salvos que, pelo batismo, compõem o rol de membros de uma igreja local. Aqueles que fazem parte da igreja local são as pessoas que publicamente se identificaram com Cristo pelo batismo e assumem um compromisso com a igreja local. Essa igreja local ela também é marcada pela sua observância ou obediência às ordenanças, batismo e ceia. A ceia não é como muitos dizem por aí, que é dar comida para os pobres na rua. Que essa é a ceia do Senhor, você montar um sopão. Mas é um memorial onde aqueles que se identificaram com Cristo lançam mão dos elementos da ceia, dizendo que estão mortos com Cristo e que anseiam pelo retorno do Salvador. E esta organização local ela também pratica a disciplina bíblica. Tudo isso é claro na carta aos Coríntios. Há outras coisas que nós poderíamos pautar, mas eu não quis fugir do campo da onde nós estamos tratando. E algo que governa tudo isso. Como que esta organização chega nesse ponto? O que governa tudo isso é a declaração doutrinária, a confissão de fé desse organismo para tudo o que há de se fazer nessa organização. Em outras palavras, por que se escolhe um diácono e por que se escolhe um pastor? Porque é uma doutrina que pauta, que governa isso. Por que se pratica o batismo? Como se pratica o batismo? Como se pratica a ceia? Quem deve participar da ceia? Há uma doutrina para isso. Por que disciplina? Por que confronta? Por que corrige? Porque há uma doutrina para isso. Uma igreja sem doutrina não é igreja. Uma igreja sem doutrina não é igreja. Por isso, é imprescindível que a igreja local e seus membros conheçam a declaração de fé,
E principalmente entendam quais são as implicações práticas de tais declarações em questões de fé. Não é que você tem que dominar todas as declarações de fé de todas as denominações de todas as épocas. O local onde você está congregando, você precisa conhecer o que este local crê em termos de fé. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Paulo está lidando com a igreja, eu não digo com a igreja no geral, mas com um determinado número de pessoas que nós não temos a quantidade, que estava se posicionando contra um artigo de fé da igreja, a ressurreição de Cristo. O capítulo 15 todo é Paulo tratando o seguinte: como é que vocês se identificam como evangélicos? Porque evangélico é todo aquele que se identifica com o evangelho. E tem marcas disso na sua vida. Sei que hoje esse termo perdeu o sentido e o significado. Mas da maneira que Deus vê o evangélico, é aquele que vive o evangelho. Então como que vocês se dizem evangélicos, mas não creem no evangelho? Se levantam contra um ponto central, primordial, crucial do evangelho. Então qual é a ideia do verso 12 até o verso 19 que nós vamos ver hoje? A sã doutrina está firmada no evangelho. De onde que nós produzimos e de onde que nós calcamos todos os pontos doutrinários da igreja, da Bíblia, correto? Mas o que não pode acontecer? Nenhum desses pontos pode ferir o evangelho. Qualquer compêndio, qualquer sistema doutrinário que fira o evangelho não é um sistema doutrinário que deve ser adotado. Então a sã doutrina, que é o evangelho, ou melhor dizendo, a sã doutrina está firmada no evangelho. Qualquer posição doutrinária que afete o evangelho desonra a Deus e não produz uma vida cristã saudável. E nós vamos ver dois pensamentos básicos que Paulo vai nos ajudar a ver, de como que esse pensamento que estava proliferando ali na igreja de Corinto, levado às últimas consequências, minaria tudo o que eles estavam sustentando. E afeta várias áreas. Então a pergunta que nós fazemos é a seguinte, para ser respondida de duas formas. Que tipo de doutrina deve ser rejeitada? Que tipo de doutrina tem que ser rejeitada? É aquela que conflita e nega o evangelho. Qualquer ensinamento que choque com o evangelho, em que a pessoa tem que escolher, ou eu sustento essa posição doutrinária, ou eu sustento o evangelho, já não é uma posição doutrinária saudável. E qualquer posicionamento doutrinário que nega o evangelho. Alguns podem chocar, outros podem negar. Por exemplo, nós temos um grupo que nega a divindade de Jesus. E olha para ele meramente como um homem, como uma criatura. E é parte fundamental do evangelho que o Salvador também é Senhor. Não o Curios, o dono de tudo, mas o Senhor como Deus de tudo. Negar esse ponto principal é negar o evangelho. Então, essa é a pergunta que nós fazemos para Paulo, e Paulo nos ajuda a responder da maneira como ele está lidando com a igreja. Que tipo de doutrina eu tenho que rejeitar? Resposta: aquela que conflita e nega o evangelho. Os versos 12 aos versos 15. Se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas. Por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Isso daqui, lendo a Bíblia, a gente não tem como perceber de imediato, mas conhecendo a história grega, e a filosofia e a espiritualidade dos gregos, eles diziam o seguinte: não há uma restauração da matéria pós-morte.
que isso significa? Que existe vida após morte, mas não há possibilidade do imaterial unir-se ao material novamente. E isso estava, alguns abraçaram esse tipo de pensamento e estavam proliferando no seio da igreja. Nós não temos, alguns comentaristas sugerem, mas não há como nós batermos o martelo, uma sugestão forte é que possivelmente existia algum grupo dentro da igreja que, além de sustentar a doutrina cristã, ainda estava preso às filosofias gregas e se achavam muito distante de toda a visão apocalíptica, porque nós vamos ver muito de escatologia dentro do capítulo 15. Dessa visão apocalíptica do sofrimento, da restauração do corpo e da destruição de todas as coisas, eles achavam que eles estavam muito distantes disso. Isso seria o mais próximo, talvez, do plausível para poder apresentar, mas ainda assim não é algo que a gente tem como comprovar no final. Sabemos que existia esse pensamento, mas não sabemos quantas pessoas, o quanto disso estava na igreja. Fato é, Paulo soube que estava sendo proliferado, espalhado na igreja o seguinte: os mortos não voltam à vida. O corpo não tem como voltar. Aquilo que foi destruído no túmulo não voltará a ser. E Paulo ele começa a trabalhar o seguinte: toda posição teológica tem consequências. Essas consequências não devem chocar com o Evangelho. Paulo aqui está tratando literalmente da teologia da igreja. Tá? Então vamos distinguir aqui. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de verdades que produz uma posição. Quando eu digo posição, a ideia é nós entendemos e nos posicionamos sobre isso, em relação a isso, por causa do que a Bíblia diz. Então, doutrina é um conjunto de verdades que produz uma posição em relação a um artigo de fé. Por exemplo, a doutrina que esta igreja sustenta é de que a Bíblia ela é infalível em tudo que ela diz e verdadeira em tudo que ela assevera, e que ela é soprada por Deus, e que tudo nela vem da parte de Deus. Tanto o que os homens falaram, quanto o que Deus resolveu relatar. Esse é um posicionamento doutrinário que essa igreja sustenta. Mas o que é teologia? Nós temos dois extremos. Nós temos os que são anti-teologia, e são anti-teologia fazendo teologia, não sabendo que estão fazendo teologia. E nós temos aqueles que acham que tudo gira em torno de teologia. Então, o que é teologia? O termo significa que é a ciência que estuda Deus e as suas obras, de forma bem simples. Então, teologia não é o estudo da pessoa de Deus, é o estudo de tudo que se relaciona com a divindade, com o ser chamado Deus. O estudo da pessoa de Deus é chamado de teontologia. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, porque não é para isso o foco do seu nome. Mas doutrina é uma coisa e teologia é outra. Portanto, quando manifestamos qualquer pensamento sobre qualquer área da vida cristã, ali estamos expondo o que cremos, doutrina, e por que cremos a nossa teologia. Qualquer conversa que você tiver sobre a Bíblia, quando você procura explicar algo sobre a Bíblia, você está fazendo teologia. E no final, depois que você explica isso e você diz, é esse ponto final, você está estabelecendo um ponto doutrinário. Todo mundo faz teologia. Todo mundo que pensa sobre Deus, discursa sobre Deus e fala sobre Deus, está fazendo teologia. Tais coisas não podem e não devem negar o Evangelho. Nem toda teologia é bíblica doutrinariamente. Nem tudo que se discursa de Deus é bíblico de maneira saudável. Mas toda doutrina é fruto de uma abordagem teológica. Então, tendo fechado essa aula de seminário, vamos para a exposição. Paulo ele está falando o quê? Vocês estão levantando um ponto doutrinário na igreja. E esse ponto doutrinário está chocando com o Evangelho. Vocês não podem sustentar esse ponto enquanto isso estiver chocando com o Evangelho. Vocês não podem discursar sobre Deus a respeito do que vocês creem enquanto isso não casa, não fecha
o Evangelho. Então nós devemos rejeitar todo e qualquer tipo de doutrina que afeta e nega o Evangelho, porque toda doutrina tem consequência. Tudo que nós falamos sobre Deus, vocês já devem ter ouvido falar isso aqui. Qual é a consequência lógica do seu argumento? Qual é a consequência lógica do que você está sustentando? Qual é o resultado disso levado até as últimas consequências? A consequência ou as implicações lógicas de um pensamento não fundamentado no Evangelho. Quais são? Pelo menos há 4 aqui que Paulo vai mostrar. Quais são as consequências de dizer que Cristo não ressuscitou? Não se trata de simplesmente, não tem nada a ver, cada um pensa do jeito que quer. Não, tem consequências. A primeira consequência é que reflete de alguma maneira na obra de Cristo. Eu tenho que rejeitar a doutrina que, ao invés de ressaltar e trazer mais luz à obra de Cristo, pelo contrário, nega a obra de Cristo. Olha o verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E o que ele fala no início do capítulo é: eu também entreguei o Evangelho que eu recebi. Que o Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. Se vocês sustentam esse tipo de pensamento, vocês estão negando o Evangelho. Então isso daqui já vai ser explicação e aplicação. É uma coisa bem clara, muito prática que Paulo está fazendo aqui. Dedução lógica. Ele está deduzindo da posição doutrinária dessas pessoas. Se vocês estão dizendo que não há como o morto voltar à vida, Jesus morreu. E aí? Ele voltou à vida? Doutrina que reflete de alguma maneira na obra de Cristo, de maneira negativa, deve ser rejeitada. Uma outra questão que é uma característica de uma doutrina que não deve ser abraçada é quando esta doutrina prejudica a pregação e faz a pregação inútil. Inútil pregar. E por mais que, já que estamos tratando de doutrina, não faz mal mencionar certos postulados teológicos aqui. Nós temos, de um lado, um postulado teológico chamado de arminianismo. O arminianismo, aos olhos deles, se veem como extremamente favoráveis à extensa e à grande pregação do Evangelho, ao ponto de eles olharem para, não os calvinistas, mas os hipercalvinistas. Os hipercalvinistas é um grupo que diz o seguinte: já que Deus destinou todas as coisas, já que Deus predestinou tudo, não tem por que evangelizar. Não precisa evangelizar. Os eleitos vão vir nas igrejas e esses eleitos não têm como serem perdidos e não precisa evangelizar. Esse tipo de pensamento doutrinário, hipercalvinismo, choca com o Evangelho. O Evangelho pressupõe evangelização. Qualquer posicionamento doutrinário que choque com a grande comissão deve ser rejeitado. Paulo ele diz o seguinte, que além de falar que Cristo não ressurgiu, é inútil pregar. Qual é a razão de uma pessoa se preparar, se posicionar diante de pessoas e dizer: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque senão você vai experimentar o juízo de Deus, e a única maneira de você escapar da ira vindoura é arrependendo-se e crendo que Jesus Cristo ressurgiu. E Paulo diz: essa mensagem perde o valor. Se prontificar a pregar perde o valor. Terceiro, prejudica a identidade doutrinária da Igreja de Cristo. A doutrina que deve ser rejeitada é quando ela distorce a imagem da Igreja de Cristo. Ele vai dizer no verso 14: além de ser vã a pregação, é vã a vossa fé. Não somente a convicção, mas um conjunto de verdades onde essa convicção é depositada. E por último, nós devemos rejeitar qualquer doutrina que prejudique o esforço missionário e a grande comissão. Por quê? Paulo ele vai falar o seguinte no capítulo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque eles andaram o império todo testemunhando. Eles saíram de Jerusalém,
até a Ásia, passearam por toda aquela região como testemunhas de que Cristo está vivo, de que o Senhor ressurgiu. E Paulo está dizendo o seguinte: se vocês continuarem sustentando essa doutrina, esse posicionamento teológico, é inútil todo esforço missionário. É inútil porque eu estou fazendo Deus mentiroso. Eu estou dizendo que Deus fez algo quando Ele não fez. Eu estou dizendo que Deus me chamou baseado em algo que Ele não fez. Os apóstolos foram chamados com base em quê? E todos eles viram Cristo ressurreto. E eles passam e foram aos locais dizendo: eu sou um enviado de Deus, eu vi o Deus encarnado, ressurreto, e eu estou conclamando vocês ao arrependimento. Tudo isso vai para o lixo. Tudo isso é lixo. Então, que tipo de doutrina deve ser rejeitada? Aquela que choca com o Evangelho, aquela que nega o Evangelho. A pergunta continua: que tipo de doutrina deve ser rejeitada? Aquela que rouba a esperança do Evangelho. Aquela que faz a vida com Deus se tornar sem sentido. Os versos 16 a 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Isso aparece duas vezes. O verso 13, e se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Verso 16, se Cristo não ressuscitou, também é vã a vossa fé. Sempre Cristo e o ponto da fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que nós devemos rejeitar a doutrina que rouba a esperança do Evangelho? Porque ela traz uma má representação da obra de Cristo. Ela não retrata com fidelidade o que Cristo realizou na cruz. Então, qual é a pedra de toque? Da onde que começa todas as coisas para que alguém construa um currículo doutrinário saudável? Não é o quanto essa pessoa conhece das demais doutrinas, mas é o quanto essa pessoa conhece o Evangelho. É o quanto ela pode relacionar o que ela crê com a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a raiz e ela é o tronco. As doutrinas são os ramos, são os galhos. Não pode haver um mau contato, uma má formação entre o tronco e os galhos. Toda doutrina tem o seu valor medido ou atestado em relação à pessoa de Cristo. Então, quando você parar para ouvir alguém, quando você ler um livro, quando você ler um livro de teologia, no fundo, o que você tem que sondar? De que maneira isso mostra e me abre mais os olhos para a obra e a pessoa de Cristo? Ao invés de, poxa, isso está me deixando muito mais confuso sobre quem Cristo é e o que Ele fez. O que quer que pensemos em assuntos espirituais são válidos à medida que encontramos eco na pessoa de Cristo. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E olhe as consequências disso. Nós devemos rejeitar a doutrina que rouba a esperança do Evangelho, porque ela traz uma má representação da obra de Cristo, mas também porque ela tira todo o sentido da vida cristã. Ela faz com que a pessoa chegue à conclusão seguinte: então por que eu estou indo na igreja? Por que eu estou sofrendo em nome de Cristo? Por que eu estou padecendo essa perseguição? Por que eu estou me limitando de tal forma, se não há mais nada depois disso? Então vamos ver pelo menos aqui 3 questões importantes sobre tirar o sentido da vida cristã da maneira como Paulo diz. Primeiro, nós devemos rejeitar porque ela tira o sentido da vida cristã
ela tira a confiança nas promessas de Deus. As promessas de Deus tornam-se vãs. Uma doutrina sem efeito é uma doutrina sem valor. Olha o verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E o que ele diz? E ainda permaneceis nos vossos pecados. Vocês não receberam perdão. Isso significa que vocês ainda estão debaixo da ira de Deus. Isso significa que a qualquer momento vocês podem ir para o inferno. As promessas de Deus, e Deus promete o quê? Que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Não entre juízo, mas passou da morte para a vida. Qual é a promessa que ele faz para Marta e Maria diante do túmulo de Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê vivendo não morrerá eternamente. Crês tu isso? Eu creio. Ah, mas isso não tem mais valor? Porque Cristo não ressurgiu. E se ele não ressurgiu, ele não pode fazer nem por ele, não vai poder fazer nem por você. A confiança nas promessas de Deus tornam-se nulas. Uma doutrina sem efeito é uma doutrina sem valor. Segundo, uma doutrina sem valor faz com que a vida investida nela não tenha sentido. Você trocaria hoje o que você conhece para viver como testemunha de Jeová? Você trocaria hoje o que você conhece da Bíblia para viver como um adventista, como um mormon, como qualquer outra seita? Eu creio que não. Porque você falaria o quê? Poxa, qual é o sentido? Se aquilo não vai levar para nada? Se a verdade não está lá? Agora imagina você conhecendo tudo que você conhece hoje e até agora, e a convicção. E eu chegasse para você e falar, olha, sinto muito, mas Cristo não ressurgiu, ninguém vai para o céu. Quem que viria no próximo culto? Talvez eu que não, né? Talvez quem está pregando que não. Ou a igreja já teria me chutado daqui. Né? Teria mandado eu pegar minha malinha e procurar minha turma. Mas doutrina que não tem efeito, né, é uma doutrina sem valor. E quando a doutrina não tem valor, faz com que a vida investida nela não tenha sentido. Olha o verso 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Qual é o sentido dessas pessoas terem uma vida toda voltada para Cristo e morrerem em Cristo agora? Sem sentido nenhum, sem valor nenhum. Essas pessoas, elas investiram em algo que não trouxe o retorno na hora que elas mais precisavam, que é o quê? Pós-morte. Que é o estado eterno. E por último, quando a doutrina é sem efeito, a doutrina não tem valor, e quando a doutrina não tem valor, não tem sentido investir a vida naquela doutrina. A vida perde o sentido se tudo se resume no aqui e agora. Verso 19. Se toda a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo está falando isso? Imagina todo o sofrimento que ele experimentou por causa do Evangelho. Imagina os cristãos que foram mortos no Coliseu, sendo entregues aos leões. Imagina os que foram pregados em estacas. Imagina os que foram queimados. Imagina os que foram abandonados pela família. Imagina aqueles que perderam negócios, como o caso dos leitores da carta aos Hebreus, que tiveram os seus bens saqueados. Imagina abrir mão das riquezas. Imagina tudo isso para nada. Paulo está dizendo isso. Se a nossa vida em Cristo se limita só aqui e agora, nós só temos a promessa de passar por aflições e passarmos com bom ânimo, porque não nos está prometido para agora toda a glória que nos espera. Mas para experimentarmos essa glória futura, é necessário que aconteça uma transformação e que aconteça uma ressurreição. E se os mortos não ressuscitam, nós não temos mais acesso a tudo isso que nos está prometido. E que nós podemos concluir do que Paulo está dizendo aqui.
Lembre, Paulo ele está caminhando para o final da carta. Isso é um assunto muito sério. Doutrina não é algo que nós devemos empurrar com a barriga. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer as verdades bíblicas. Elas devem produzir algum efeito e algum valor nas nossas vidas. E nós principalmente devemos conhecer bem o Evangelho. Porque Cristo veio, porque Ele veio da forma como Ele veio, porque Ele precisou morrer, porque Ele precisou ressuscitar. Todas as doutrinas giram em torno disso. Não é o Evangelho que depende das outras doutrinas, são as outras doutrinas que dependem do Evangelho. O que pensamos do futuro, o que pensamos do passado, o que pensamos do presente, elas precisam nascer do Evangelho. Do Evangelho. Então, a primeira aplicação que nós podemos fazer é a seguinte. Quem é a pessoa sadia na fé, então? Qual é a característica de uma pessoa sadia na fé? É aquela que mantém uma sã doutrina. O sadio na fé, aquele que tem uma saúde espiritual doutrinária, é aquele que mantém uma boa doutrina. E uma boa doutrina é aquela que é um eco do Evangelho, que não choca com o Evangelho, que não prejudica o Evangelho, que não mina o Evangelho. Uma outra questão que nós podemos aplicar do que Paulo tratou com a igreja, não se trata de quanta doutrina você conhece, mas do quanto do Evangelho você conhece. É o Evangelho que te guiará em toda a matéria de fé. Por isso, você não pode se dar o luxo de não saber da vida de Jesus dos Evangelhos. Às vezes, a gente domina mais as cartas de Paulo do que o próprio Evangelho, do que a sequência da vida de Cristo, o porquê dos sinais, como provar que Ele é o Messias e todas essas coisas, e como que isso afeta a gente. E de maneira positiva, olhando para tudo de negativo que Paulo combateu aqui, o que confessa, sustenta e crê nessa doutrina é a pessoa cuja doutrina produz frutos na vida. Eu vou dar um salto no final do capítulo 15. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, em 15:58, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. O que tem a ver trabalho com a ressurreição? Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam e vão continuar trabalhando para Deus porque Cristo ressurgiu. Simples assim. E porque Cristo ressurgiu, isso deve produzir trabalho para Deus. Então nós podemos aplicar isso agora. Quais são os frutos de alguém que tem uma sã doutrina? Primeiro, é uma pessoa que compartilha a fé por meio do testemunho e a pregação do Evangelho. Paulo ele fala o quê? Se Cristo não ressurgiu, qual é a razão de eu pregar? Qual a razão de eu ser uma testemunha? Mas se Cristo ressurgiu, o que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que ser? Eu tenho que pregar. E eu tenho que testemunhar. Se você tem uma sã doutrina, você vai compartilhar o Evangelho. Porque quem não compartilha o Evangelho não tem uma sã doutrina. O Paulo está dizendo: todo o meu trabalho é inútil. Eu estou trabalhando em cima desta verdade. Segundo, quem tem uma sã doutrina vive retamente porque tem o perdão dos pecados. Eu fui perdoado e por isso eu vou viver para Deus de uma maneira agradável. Eu nunca encontrei um caso de uma pessoa que, porque creu na doutrina da perda de salvação, se entregou ao pecado. Eu já encontrei muitas pessoas que advogam a doutrina de que uma pessoa que é salva pode perder a salvação, mas eu nunca vi essas pessoas testificarem de que elas perderam a salvação. Mas eu nunca encontrei alguém que sabendo que cometeu alguma coisa imperdoável da parte de Deus, se entregou a viver de uma maneira dissoluta. Por que eu estou dizendo isso? Porque se sabemos que os nossos pecados estão perdoados, nós vamos viver de uma maneira que agrada a Deus. Nós vamos viver retamente. Nós vamos ter um proceder reto, ao invés de, já que isso não tem efeito nenhum, vou me entregar. Vou me render ao pecado.
E por último, que quem tem uma sã doutrina tem uma viva esperança na volta de Cristo. Paulo ele vai tratar muito isso no capítulo 15. Depois da ressurreição tem um outro evento importante, que é o quê? O retorno de Cristo. E o retorno de Cristo envolve a transformação dos vivos e a devolução do corpo dos mortos. Enquanto lá em 1 Tessalonicenses a igreja ela estava perturbada com respeito aos que já dormiam, né, eles criam uma ressurreição. Essa igreja já estava negando a ressurreição como um todo. E o capítulo 15, Paulo ele vai falar muito isso. A ressurreição agora aponta para o futuro. Há algo ainda que está para acontecer. Se negar a ressurreição, nós negamos tudo que haverá de acontecer, ou que está para acontecer. Quem tem uma sã doutrina produz tem frutos na sua vida de principalmente ansiar pela vida por vir, sabendo que o nosso destino final não é aqui. É uma pessoa que sabe que não é mais destino. Ela anseia, ela aguarda, ela suspira e ela almeja essa pátria celestial. E por que ela almeja tudo isso? Porque Cristo vive. Porque Ele está vivo. E porque Ele ressurgiu. Então lembre-se, eu tentei fazer da maneira mais simples para ficar bem gravado esse texto de 1 Coríntios. Nós devemos rejeitar qualquer doutrina que negue e choque com o Evangelho e qualquer doutrina que roube a esperança do Evangelho. Nós esperamos coisas. Nós não olhamos para trás na folha do calendário. Nós ansiamos que os dias passem rápido para que aquilo que está para acontecer aconteça. A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Senhor Jesus Cristo. Cristo ressurgiu. Não é vã a pregação, não é vã a fé, não é vã testemunhar, não é vã morrer, ter uma vida toda voltada para Cristo. Vamos orar. Com Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de meditarmos na Tua Palavra. Agradecemos porque não sou eu, não é ninguém aqui que mantém essa igreja sadia doutrinariamente, mas é a promessa que o Senhor tem em Judas, o Senhor que é poderoso para nos guardar de tropeços. Mas, Senhor, sabendo do pecado que nós habita, de quão enganoso é o nosso coração, em algum ponto nós podemos ter uma visão errada do que a Tua Palavra diz a respeito de Ti, que não reflita a verdade. Dá-nos luz e a humildade para mudar e reconhecer quando é necessário mudar, para que o Evangelho não fique prejudicado em nossas vidas. Que Tua mão conduza cada um em segurança. Ajuda-nos nessa semana a pregarmos, a testemunharmos e a vivermos debaixo dessa bendita esperança que estamos esperando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Hoje nós vamos ter o nosso cafezinho, nosso bate-papo.